Eu vou ler dois versículos, o versículo 21 e o versículo 22. Se você não trouxe sua Bíblia, não tem problema, vai projetar aqui no telão, versão NAA. Então Pedro, aproximando-se, nem dei tempo para vocês abrirem, né? Assim, né? Mateus capítulo 18, versículo 21 e o 22 apenas. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 70 vezes? Até 7 vezes, perdão? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Fala comigo, 70 vezes 7. Amém, glória a Deus. Oh Jesus, ilumina nosso entendimento nesse momento, para que nós possamos receber a boa semente da Tua Palavra e possa produzir frutos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmão, é um assunto bem pastoral assim, que é sobre perdão. Fala bem assim, perdão. Essa palavra mexe muito comigo, né? Tem um testemunho que uma hora eu posso compartilhar com vocês, dos 70 vezes 7 que aconteceu no começo do meu casamento, que eu me achava, né, o tal, falando, essa mulher, não sei o quê. Aí eu vou lá, primeira menina, chego que é assim, né? O crente é assim, quando a pessoa está no mundo, o seu Cícero, dá um dissabor na vida dele, ele vai para o bar, essas coisas, né? O crente, ele fica triste, ele está alegre, vai para a igreja, não é verdade? Aí, Joanil, estava triste com a mulher, com dor de cotovelo, peguei e fui para o culto. Cheguei lá no culto, todo mundo com a camiseta 70 vezes 7, um 70 desse tamanho assim, seu Dimas, escrito atrás da camiseta. Falei, meu Deus, Senhor, eu acho que eu vim na igreja errada, né? Eu não precisei nem escutar a palavra, irmão, só aquelas camisetas lá, eu já entendi tudo que Deus queria falar comigo, que é sobre o perdão. Irmãos, por que o perdão é algo muito importante? Na oração do Pai Nosso, tem algo muito importante ali, né? Que diz que nós somos perdoados à medida que nós perdoamos. Ou seja, se você não dá o perdão, você não vai receber o perdão. Então o perdão é muito poderoso, que às vezes a gente não tem um conhecimento adequado disso. E Pedro, ele também, no costume judeu, eles tinham o costume de perdoar até 3 vezes. E Pedro, acho que um pouco mais religioso, crentão, ele falou, Senhor, 7 vezes seria o suficiente, né? Porque já é quase o dobro de 3, né? Falou, já estou muito santo, né? O judeu lá está falando que bom perdoar 3, então 7, Jesus vai olhar para mim e vai falar, olha que homem crente, né? Já está querendo perdoar 7. Jesus falou, não, calma aí. 70 vezes 7. 70 vezes 7, que dá quanto? 490, glória a Deus. 490 vezes. Mas a verdade, irmãos, não quero entrar aqui na questão numérica da coisa. O que é importante nós entendemos aqui, que parece que Pedro falando isso para Jesus, e a gente conhecendo o temperamento do Pedro, basicamente ele está falando bem assim, Senhor, 7 vezes é o limite, passou de 7 a gente já pode arrancar a espada, né? 7 é o limite, tem um limite. Quem já escutou assim, olha, eu tenho o meu limite, já escutou alguém falar isso? Tudo tem um limite, já escutou alguém falar isso? Talvez você já falou, eu tenho certeza que você nunca falou isso, né? Mas algumas pessoas você já ouviu falar, olha, eu cheguei, para mim, já deu, eu cheguei no meu limite, né? Pedro estava querendo basicamente dizer isso para Jesus, Jesus, tem um limite, tem um ponto ali que chega, acabou, né? A gente tem que largar a mão. E Jesus vira para ele, calma Pedro, não é assim. Eu não estou falando para você que o reino de Deus ele funciona por contagem, não é isso, não é questão de contagem, quantas vezes, não é questão de você ficar arquivando na sua mente a data, o dia, né? Você vai conversar com uma pessoa, ele fala, olha, mas você não sabe, 3 pessoas fizeram isso comigo, foi fulano de tal, foi cicrano, a pessoa ele vai guardando as contagens de todas as frustrações, de todas as coisas, acúmulo que ela vem carregando, e ela não percebe que é uma bagagem que ela vem carregando, que isso tem feito muito mal para ela. E Jesus está falando, olha, o reino de Deus não tem a ver com isso, de você contar, de você limitar o poder, não, tem a ver com uma transformação, porque a partir do momento que você é transformado, esse limite não existe,
Porque o reino de Deus, ele não funciona com isso, quanto tempo, as coisas, não. Ele funciona com uma natureza transformada por Cristo. E nós vemos aqui que o perdão, ele não é opcional, ele é um mandamento, como eu falei para vocês. A oração do Pai Nosso diz, né, que nós devemos perdoar, né, assim como nós somos perdoados, nós devemos perdoar, não é verdade? Jesus, ele deixa muito bem claro. Então, o perdão, ele não é uma sugestão. Não é tipo assim, eu vou dar uma sugestão para você, irmão. Perdoa, né? Às vezes a gente acha que é assim, né? Vou te dar um conselho, você deveria perdoar. Às vezes a nossa natureza de Cristo é tão rasa que às vezes a gente pensa, será que eu devo perdoar ou não? Será que tem que ter perdão ou não? Mas não é isso. Perdão, irmão, é uma condição daquele que nasceu de novo, daquele que tem a natureza de Cristo na vida dele. Aquele que tem a natureza de Cristo na vida dele. Eu quero ler com vocês um texto que está aqui em Mateus, no capítulo 18. Mesmo capítulo 18 que a gente leu, eu vou ler o versículo 21. A parábola do servo que não queria perdoar. Se puder colocar aqui para o pessoal acompanhar, eu vou ler alguns versículos aqui. Eu já li o 21 e 22, vou ler a partir do 23 então, para a gente dar sequência. Mateus 18, versículo 23, isso. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que devia 10.000 talentos. Quantos talentos? 10.000. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Quantos denários? 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignado, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que estás no céu, fará com você, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Meu Deus, eu precisava ler todo esse texto, porque esse texto ele se explica por si só. Que basicamente na nossa vida é assim, não sei se é com você, às vezes eu me encontro assim. A gente quer compaixão para nós, né? Mas para o nosso irmão, a gente não é tão compassivo assim. Quando se trata da gente, a gente quer misericórdia, mas quando se trata do outro, às vezes a gente quer. Então, o perdão, igreja, ele é forte, porque esse servo aqui, ele perdeu o favor que ele tinha recebido do seu Senhor, pelo fato dele não perdoar. E é isso que acontece com nós, é isso que acontece comigo e com você, quando nós não perdoamos nosso irmão, quando nós não perdoamos um filho, esposa, enfim, quando nós não perdoamos nossos amigos,
quando nós não perdoamos, nós perdemos o favor do nosso Senhor. É muito forte, porque quem não libera o perdão acaba bloqueando aquilo que vai receber de Deus. Bloqueia esse favor de Deus, esse favor do Senhor. E nós precisamos falar de um assunto como esse, que é tão simples, singelo, mas às vezes foge dos nossos olhos como igreja, que nós devemos ter esse coração compassivo, esse coração que não abre portas espirituais, porque quando você não perdoa de verdade as pessoas, você está abrindo portas espirituais, e isso diz a palavra do Senhor. Se você puder, não precisa abrir sua Bíblia não, que eu vou ler alguns textos aqui. Coloca aí Efésios capítulo 4, versículo 18, versículo 28, perdão, 28, 4, 28, 4, 28, 26, volta mais um, volta mais outro, isso. Fique irado e não peque, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. 27, nem deem lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. Vamos traduzir aqui. Se você tem algo para você resolver hoje, resolva hoje, perdoa hoje, porque senão você vai abrir a porta para alguma visita indesejada na sua vida, que é o próprio diabo. Quem gostaria de abrir a porta da sua casa para o diabo aí? Ninguém, né? Mas por que você não perdoa então? Por que você fica rancoroso então? Por que você fica... É a mesma coisa, irmão. Por que você fica irado, então, alimentando a ira? Aí acontece uma coisa, aí você lembra e começa a tocar na coisa que aconteceu lá, mas já não perdoou. Perdoar, irmão, não é não lembrar, que a gente lembra. Perdoar não é amnésia, mas também não é a gente ficar jogando na cara. Então, isso é muito forte, irmão, porque tem coisa na sua vida que você está achando que é o demônio, mas você está abrindo a porta para ele entrar na sua vida, por conta de coisas que você precisa liberar. Você precisa liberar o perdão, você precisa soltar essas coisas que estão pesando sobre você, porque quando você não perdoa alguém, é como se você estivesse carregando o peso dessa pessoa nas suas costas. Você imagina você carregar ali, um pouco a média de uma pessoa é 80 quilos, aqui na igreja é um pouquinho menor, o pessoal aqui é magrinho, aqui na igreja é fit, né? Vamos colocar aí 70, 80 quilos, você está com 10 pessoas em cima das suas costas, isso é 700 quilos em cima de você, carregando esse peso, você tem que liberar o perdão, porque a falta de perdão dá legalidade para o diabo, e às vezes você olha para a sua vida e fala, não pastor, eu sou dizimista na casa do Senhor, eu sou uma pessoa que está todo domingo no culto, eu sou uma pessoa que não fala palavrão, eu sou uma pessoa que honra o meu patrão no meu trabalho, eu sou uma pessoa... Mas se você não perdoa, irmão, sua vida está amarrada, a sua vida está com a legalidade para Satanás entrar e fazer algo terrível em você. O perdão, ele prende a pessoa emocionalmente, a pessoa fica ali carregando aquela coisa na mente dela, e fica ali, gente... nessa caminhada que a gente tem como pastor, você vai conversar com a pessoa ali, às vezes no aconselhamento, você olha a pessoa, ela está amargurada, que ela está falando tanta coisa, tantas pessoas, tudo aquilo que fizeram com ela, que fizeram com ela, a pessoa é cheia de justiça própria. Irmão, quando você entende que você recebeu um perdão imerecido de Deus, porque se você fosse Deus, você não te perdoava. Não é verdade? Eu falo, Senhor, se eu fosse Deus, eu não me perdoava não, porque o menino que nasceu na igreja, desfrutou de todas as bênçãos, Senhor, depois foi para o mundo, e depois volta igual o cachorro sem dono, que é o da mudança, e Deus te ama, e Deus te abraça, e Deus te dá vestes novas, coloca um anel no seu dedo, faz um cordeiro, faz uma festa para você, não é assim? O que aconteceu com o filho pródigo, não foi isso? Ele pegou e recebeu o perdão do Senhor. Não é verdade? Nós recebemos uma graça. Por que nós não vamos perdoar o nosso irmão? Por que nós vamos amar e perdoar o outro? É muito forte isso. Quando a gente não perdoa, a gente contamina os relacionamentos, né? Porque a gente cria uma casca. Não vou fazer porque
eu vou ser traído, fulano, não, eu não tenho amigo, porque amigo é tudo falso. Você já conheceu alguém assim, olha, eu não tenho amigo, eu não gosto de ninguém, porque a amizade de todo mundo é falsa, todo mundo não sei o quê, ou então nunca vou casar, porque meu pai traiu minha mãe, não sei o quê. A pessoa está carregando isso, não liberou o perdão. Você precisa perdoar, você precisa perdoar, você precisa perdoar. E é tão forte isso, como o pecado ele abre legalidade espiritual. Quem lembra daquela história que aconteceu com Caim e Abel? Ali, dois irmãos ali. Caim, ele se ofende, Caim se sente ofendido, porque o seu irmão entrega mais do que ele, e ele, em vez de tratar isso no coração, ele alimenta isso. E a palavra lá, irmãos, em Gênesis, eu não vou abrir todos os textos, porque a gente não tem tanto tempo para isso, mas diz que o pecado jaz à porta. Então, o fato de Caim não ter tratado o seu coração, ele foi capaz de matar uma pessoa. E quantas pessoas que nós matamos? Talvez não fisicamente, mas nós matamos emocionalmente, e espiritualmente nós matamos. Então, a ofensa não tratada, isso também, ele vai abrir legalidade. Tem um livro, eu até tentei procurar lá em casa para poder trazer, mas eu não achei, acho que eu emprestei para alguém, de vez em quando eu faço isso, que chama Isca de Satanás. É forte. John Bevere escreveu um livro com um título chamado Isca de Satanás. E você sabe qual que é a isca de Satanás? É uma coisa chamada ofensa. Ofensa. Como assim, pastor? A partir do momento que você pega uma ofensa para você, você mordeu a isca de Satanás. Você abriu a legalidade para ele fazer o que quer da sua vida. Então, eu recomendo que você leia esse livro, procure uma resenha na internet. É muito forte, fala sobre isso também. Que tem a ver sobre não liberar o perdão. Se aquela pessoa que é ofendida, que fica carregando isso, mas abre essa legalidade para o Satanás, abre essa legalidade para o inimigo. Nós precisamos tratar isso no nosso coração, nós precisamos tratar isso. E uma coisa muito importante sobre o perdão, fala bem assim, o perdão não é um sentimento, não é um sentimento, o perdão é uma decisão, o perdão é uma decisão. Você já escutou alguém falar assim, eu não consigo perdoar, eu não consigo perdoar. Mas o perdão, ele começa na decisão. Olha só o que aconteceu com o nosso mestre Jesus na cruz. Quem lembra desse episódio? Jesus está ali na cruz e estão fazendo o que com ele? Estão batendo palma, estão intercedendo por ele? Não, estão lá cuspindo em Jesus, estão lá fazendo coisa com Jesus ali. E o que ele grita da cruz? Ele grita, Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Jesus estava sendo traído, seus amigos abandonaram ele estava ali sendo humilhado, estava crucificado, e ele poderia falar qualquer outra coisa, né? Falar, Senhor, manda um raio na cabeça desse povo, né? Que às vezes a oração do crente é assim, né? Senhor, trata com esse inimigo, mata ele, Jesus, está repreendido. Mas Jesus vira e fala, Pai, perdoa eles. Jesus, irmão, você acha que Jesus, se a gente for falar emocionalmente, ele estava em condição de perdoar alguém ali, emocionalmente? Nenhuma. Você acha que você na condição de Cristo, eu senti, olha que eu estou sendo humilhado, apedrejado, a fulana me caluniou, falou algo que eu não fiz, está falando mal de mim, falou algo que eu não fiz, eu vou esperar agora, eu senti para me perdoar. Não, irmão, você tem que perdoar, porque perdoar é uma decisão, é algo que não é sentimental. Então Jesus ali, ele não fez algo pautado nas emoções, já para nos ensinar, mas ele fez algo ali pautado em um ato de escolha, ele escolheu perdoar. Então nós não esperamos sentir para perdoar, nós decidimos perdoar, e aí o que acontece? O coração acompanha, o coração vai acompanhando a nossa decisão, então nós precisamos fazer isso, nós precisamos perdoar, e o coração, ele vai acompanhando, e daqui a pouco você está leve, você está livre disso, você está já
voando, né? Então, muitas vezes também, nós achamos, e nós nos enganamos, achando que perdão é justificar. Como assim? Fala bem assim, mas eu não... você está certo, né? Ele fala, não, você está certo. Você acha que isso aí já liberou o perdão, né? Não, fulano está certo, estava certo. Ou então, não, eu concordo, é isso mesmo que aconteceu, tá bom. A gente às vezes nega, né? Às vezes a gente negamos a dor. Nós negamos a dor. Nós ali fazemos isso, né? Eu não vou mais carregar isso. Mas, irmãos, perdoar às vezes também não é a gente negar o dano que foi causado em nós. Que às vezes a gente quer ser também demonstrar uma fortaleza que a gente não tem. Quer ver um exemplo bíblico disso? Quem lembra da história de José? Não dá tempo da gente entrar profundo, mas a maioria, quem conhece a história de José? José do Egito, né? O que aconteceu com ele? Quem que foi que vendeu ele como escravo? Foi quem? Foi uns inimigos dele? Foi uma pessoa que ele não conhecia? Foi os seus irmãos. Os irmãos que traíram ele. Naturalmente, se for olhar os olhos naturais, ele tinha todo motivo, né? Esses irmãos seus não é digno de perdão seu, não. Tem que abandonar esse povo aí. Tá louco? Esse povo fez isso com você? Né? E é tão forte, irmão, quando a gente está numa situação dessa, a gente arruma ainda pessoas para validar a nossa ida ali para o buraco. As pessoas falam, não, você está certo, você vai perdoar, não perdoa não tem como, se fosse eu não perdoava, não é assim? José, então, ele tinha todo motivo para não perdoar nenhum dos seus irmãos. Ele tinha todo motivo para não perdoar nenhum dos seus irmãos, mas quando ele encontra com seus irmãos, depois de tanto tempo, ele vira para os irmãos e fala bem assim, olha, eu sei que vocês intentaram mal contra mim, mais ou menos o que José está falando é assim, olha, foi difícil para mim, doeu, foi mal que vocês fizeram contra mim, o que vocês fizeram para mim foi muito ruim, eu sofri, mas Deus transformou esse mal em bem, aleluia, glória a Deus. Foi isso que José falou para os irmãos deles. O mal que vocês causaram contra mim foi mal, foi difícil, mas o Deus que eu sirvo, irmão, até o que você faz de mal para mim, Ele transforma em coisa boa, aleluia, glória a Deus. Então, irmão, se você não perdoa, infelizmente, você está pegando a Bíblia que você tanto ama e rasgando ela. Nós estamos negando a nossa fé, Vamos aprender com o nosso irmão José, né? Lá, o fato dele liberar o perdão, ele entendia que até as coisas ruins que acontecia com ele, e estava encaminhando ele para o propósito dele. Não é assim? Talvez você teve um problema com o seu pai, você teve um problema na sua casa, e você carregou isso como uma dor tão grande, e hoje isso tornou seu testemunho, para você alcançar pessoas, para você testemunhar a graça de Deus. Não é isso que Deus faz na nossa vida? E nós, às vezes, nós ficamos remoendo, coitadinho de mim, e nós não entendemos, irmão, que a graça imerecida de Deus nós já recebemos. Eu não estou menosprezando a dor que você passou, eu não estou menosprezando o processo que você enfrentou ou você tem enfrentado. Eu estou mostrando para você um caminho muito melhor para você, um caminho muito melhor, um caminho muito mais precioso, porque quando nós perdoamos de verdade, nós fechamos a porta para Satanás e abrimos uma porta que libera bênçãos do céu sobre a nossa vida. É isso que acontece. Quando nós perdoamos, as cadeias espirituais são quebradas. Porque Satanás, ele celebra uma pessoa que é irada, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que é rancorosa. Satanás, ele está celebrando isso, e isso não pode acontecer dentro da igreja. Às vezes pessoas estão aqui na igreja e é rancorosa, não perdoa, mas fulano de tal, não sei o quê. Irmãos, isso não pode existir em nosso meio. Nós temos que ser pessoas que realmente têm essa compaixão do Senhor. Quando nós perdoamos, irmão, nós tiramos todo o direito do inimigo tocar na nossa vida. Ele não tem poder para nos atingir, porque o perdão, ele libera cura.
Não é tão maravilhoso quando nós estamos num ambiente que tem perdão, de reconciliação, um ambiente onde o pai perdoou o filho, a esposa perdoou o marido perdoou a esposa. Olha que ambiente maravilhoso, onde o irmão perdoou o outro irmão. Isso é lindo, um ambiente onde a graça de Deus ela move. E aí a pessoa volta a fluir espiritualmente, a pessoa volta a avançar espiritualmente. E é isso que o Senhor tem para a sua vida. Talvez você deve estar falando assim, pastor, mas eu não tenho rancor, não tenho perdão, não tenho isso, mas você pode ser um instrumento de Deus na sua casa. E você pode precisar um dia de liberar perdão para alguém. E você não seja tardio a fazer isso. Faça de imediato. Libera essa pessoa, ama essa pessoa, abençoa essa pessoa. Se perdoe também. Quantas pessoas que carregam culpa contra si mesmo, pessoas que se culpam, pessoa que não tem capacidade de perdoar a si mesmo, não carrega esse peso, porque nem Deus te condena. A palavra fala que Ele não nos condena, né? Nós não somos mais embaixo de condenação, nós somos agora alvo da graça de Deus, e Ele nos livra de toda a condenação, de toda a acusação. O Senhor deixou você livre para avançar, livre para crescer, livre para construir uma família, livre para prosperar financeiramente. E às vezes você está carregando, não, eu não prospero porque minha família toda a vida foi pobre, miserável. Eu não caso porque na minha família nunca teve um casamento decente. Mas não, isso foi quebrado a partir da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É tão forte que tem a passagem ali do apedrejamento de Estevão em Atos, que no momento que ele está sendo apedrejado, ele segue o exemplo do seu mestre, e ele diz, Senhor, perdoa eles. Sabe o que acontece com esse homem? Ele contempla os céus abertos, aleluia. No momento que ele está liberando o perdão, e ele não tinha motivo nenhum, irmão, para perdoar. Como que você vai olhar para uma pessoa que está sendo apedrejada, estão matando ela, você vai falar, perdoa? Se eu tivesse lá, eu ia ser o primeiro a dar uma voadeira, entrar na briga lá e tentar, né? Você pensar na sua natureza humana, não é assim, irmão? Você vê uma injustiça, fala, não, meu irmão está sendo injustiçado, eu vou entrar, não aceito isso. Mas ele não, ele entendeu como Cristo. Senhor, não faça, não perdoa. E no momento que ele estava perdoando, os céus estavam abrindo sobre ele, aleluia. O perdão libera o céu sobre nós. O perdão vai liberar o céu sobre a sua casa. O perdão vai liberar o céu sobre a sua vida. Perdoa, decida perdoar, louvado seja o nome do Senhor. E existe um nível mais alto do que o perdão. Fala bem assim, um nível mais alto. Um nível mais alto, isso mesmo. Que Jesus, Ele diz que nós devemos abençoar aqueles que nos amam. Não, abençoar aqueles que querem o nosso bem? Não, abençoar os que estão nos amaldiçoando, aleluia, glória a Deus. Então tem um nível plus ainda do perdão, que às vezes a pessoa que te fez mal é a pessoa que te ama, a pessoa que não te amaldiçoou, às vezes aconteceu uma circunstância ali, ela feriu você, se perdoou, glória a Deus. Agora, irmão, eu quero convidar, nós temos uma igreja, nós alcançamos um nível mais elevado, você ajoelhar os seus joelhos na sua casa, e você vai começar a abençoar aqueles que estão te amaldiçoando, aqueles que querem seu mal, aqueles que lá no seu serviço, ou no seu vizinho, não sei quem que é, um parente, aquela pessoa que vive amaldiçoando você, praguejando você vai ajoelhar e falar, Senhor, abençoa fulano de tal, prospera, Senhor, eu lanço palavras, sorte de bênção sobre a vida dessa pessoa, para que essa pessoa seja abençoada. Aqui, olha só, a palavra diz aqui que o perdão, ele não vai reter o mal na nossa vida. Então quando nós perdoamos, nós liberamos esse mal não fica para a gente. Agora quando nós abençoamos, nós estamos clamando o quê? O bem, nós estamos clamando a bênção de Deus sobre a nossa vida, e isso é poderoso demais. Agora um outro exemplo para você entender que a gente tem a capacidade de fazer isso, porque existem pessoas que fizeram. Lembra de Davi? Ele teve toda a oportunidade para matar Saul. Ele poderia ter matado Saul. Ele teve a chance de matar aquele que estava perseguindo ele. O homem estava perseguindo Saul, estava ali atrás dele. Davi tinha toda a chance. Falar, Senhor, eu matei ele, sabe por quê? Porque ele estava me perseguindo, né?
Davi ainda podia chegar diante de Deus: ó Senhor, me perdoa aí, porque ó, o homem estava me perseguindo, estava querendo meu mal, então eu tive que matar ele. Mas Davi não fez assim. Davi, ele não só poupa a vida de Saul, não, mas ele honra a vida de Saul. Ele honra a vida de Saul. Então, irmão, quem abençoa, ele é governado pelo Espírito Santo. Por isso nós devemos abençoar as pessoas, porque a gente vai dar aquilo que tem dentro de nós. Se a graça de Deus está derramada sobre a nossa vida, eu e você não temos poder para deixar de perdoar ninguém. Nós temos que amar, nós temos que perdoar, nós temos que liberar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque quanto mais eu e você exercitamos isso, mais nós vamos crescendo espiritualmente. Nós vamos sendo pessoas que entendem a graça e o favor de Deus sobre nós. Porque a palavra diz: quem muito foi perdoado, muito ama. Então, quanto mais você entende do amor de Deus, quanto mais você entende desse perdão que foi derramado sobre você, mais você vai amar, mais você vai ter essa capacidade de perdoar o outro. Quem acha que você tem a oportunidade aí de perdoar alguém, liberar alguém, libere. Faça isso ainda hoje. Se você não puder ligar, envie um WhatsApp, vai pessoalmente, leva um presente. Faça isso, irmão, porque isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para o reino do Senhor e vai fazer bem para a vida dessa pessoa também. Eu quero que você coloque de pé, eu quero orar sobre isso. Eu quero orar para que nós